Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, e ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14, que diz: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Essa passagem, ela nos conta a respeito de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, onde Nicodemos decidiu procurar Jesus na calada da noite para que ninguém o visse estando com Cristo, para que ele não fosse julgado, para que ele não fosse condenado e muito menos para que as outras pessoas, os outros sacerdotes, aqueles que estavam no templo não tomassem ele como alguém que estava procurando aquele que na ocasião era dito como um impostor, como um falso profeta. Essa passagem ela descreve para nós algo que aconteceu no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 21, onde descreve que o povo de Israel, peregrinando pelo deserto, começou a reclamar, começou a falar que Deus os havia tirado do Egito para que eles morressem no deserto. Por mais uma vez, eles começaram a questionar a Deus e questionar a Moisés do porquê que eles estavam ali. E começaram a levantar falsos testemunhos, falsas palavras com relação a Deus e a Moisés. Então Deus se ira neste momento e permite que cobras comecem a picar o povo, e todas as vezes que cobras picavam o povo vinha a perecer. Deus permitiu cobras venenosas picando o povo por conta dos seus pecados. Então o povo vai até Moisés, pede perdão a Moisés, pede perdão a Deus e pede para que Moisés ore intercedendo em favor deles. E nesse momento Moisés clama ao Senhor, e o Senhor responde a ele para que ele faça uma cobra de bronze e que a levante em meio ao arraial, para que todas as pessoas, quando fossem picadas por alguma cobra, olhassem para aquele símbolo e fossem curados. Então agora passa-se o tempo, Jesus vem como um cordeiro para ir ao matadouro e sofrer calado pela humanidade. Então ele começa a tomar sobre ele a responsabilidade que a cobra teve naquele momento. Ele começa a levar sobre si toda a expiação pelos pecados da humanidade. O interessante é que nós lemos essas duas passagens em isolado e nós não entendemos o que as duas nos dizem. Mas quando nós juntamos as duas, nós compreendemos algo muito maior. Naquela ocasião era necessário para que todas as vezes que o povo pecasse e sofresse com a picada de alguma cobra e estivesse próximo à morte, que eles olhassem para a cobra, e a cobra ali era simplesmente um símbolo, era para eles entenderem que eles precisavam pagar pelo seu pecado, eles precisavam de um perdão naquele momento para que eles pudessem continuar vivendo. Então Cristo vem, ele faz milagres e maravilhas, começa-se o seu evangelho na terra e agora Cristo é crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita, e no momento da crucificação ele leva sobre si todos os pecados que a humanidade cometeu. Então ele permite o livre acesso ao reino dos céus, e todas as vezes que o povo pecar, que eles se lembrem que Cristo morreu por amor ao mundo e sofreu por os pecados que não eram seus, mas para que houvesse o perdão genuíno de Deus. Então nesse momento nós temos que compreender que todas as vezes que nós erramos, nós caímos, é porque nós não estamos olhando para Cristo. Nós nos esquecemos do Cordeiro que foi enviado para morrer por nossos pecados, então nós começamos a viver nossa vida de maneira trivial, de maneira que nós olhamos somente para nós e nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de Cristo. A cobra era somente um símbolo, a cruz foi somente um símbolo, foi somente algo, uma ferramenta usada por Deus para que fosse o altar dos pecados que a humanidade cometeu. Então, Cristo como um cordeiro é quem realmente deve ser visto. E nós não fazemos isso. Nós nos esquecemos que nós erramos, nós pecamos porque nós desviamos o olhar de Cristo. O interessante é que no Velho Testamento você era condicionado a olhar para a cobra para ser sarado, para ser curado.
Agora, todas as vezes que você erra, todas as vezes que você peca, todas as vezes que você cai, é necessário que você olhe para Cristo, para que o perdão seja liberado sobre sua vida. As pessoas esquecem-se que todas as vezes que nós colocamos Cristo como centro das atenções e nós decidimos cumprir aquilo que Ele nos solicitou, fazer aquilo que é necessário ser feito, olhar para Cristo, caminhar com os olhos voltados e focados em Cristo, nós nos esquecemos que quando fazemos isso, nós não tropeçamos, nós não caímos. Ele não permite que o gafanhoto venha até nossa plantação, Ele não permite que nada adentre nosso lar que não sejam coisas boas vindas diretamente dele. O povo de Israel, quando estava no Egito, foi necessário para que passasse-se a última praga, que eles pintassem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Isso demonstrava que ali não havia pecado, porque eles haviam feito conforme o que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E eles decretavam: aqui está o povo de Deus. Agora Cristo veio ao mundo, sofreu e morreu por amor ao seu povo, o seu sangue foi derramado no madeiro do Calvário. E a partir do momento em que permitimos que Cristo entre em nossas vidas, nem mesmo a morte pode nos tocar se não for da vontade dele. O sangue que foi derramado na cruz é o que nos redime de nossos pecados e demonstra para Deus que nós somos o povo de Deus. Então hoje, eu gostaria de te convidar a simplesmente focar em Cristo, esquecer-se dos problemas, esquecer-se daquilo que vem afligindo sua vida. Os pecados que se passaram já foi passado. Isso Deus pode perdoar em sua vida, contanto que você decida mudar a sua vida e seguir diretamente para Cristo. Não existe outro meio para alcançar o reino dos céus se não for através de Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, neste mesmo capítulo de João, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por amor a cada um de nós, para que todos que crermos nele não venhamos a perecer, mas que nós possamos ter a vida eterna. Esse versículo está simplesmente nos condicionando. Se nós acreditarmos, se nós confiarmos, se nós crermos em Cristo, um dia tudo isso deixará de existir e nós iremos morar com Ele na glória. E nada mais irá importar. Não existirá mais dor, não existirá mais lágrimas, nem tristeza, nem morte. Só haverá alegria e felicidade. Então tenha certeza, se você focar em Cristo e olhar para Cristo o tempo todo, eu tenho certeza absoluta que você não sairá do caminho e muito menos tropeçará.